É isso, meu povo lindo. Vamos para a página 18. Oi, Ipsen. Oi. Rapidinho aí. Fala. Você tem casa na praia, Ipsen? É só pra saber, Ipsen. Só pra Não, saber. Só uma duvidinha. Tem não? Tem Por não? quê? Poxa, Nada, eu não. Consegue arranjar nada, uma? não. Ah, vocês estão procurando uma casa na praia para fazer o corre? É, também. E quem que está... Vocês estão procurando uma casa gratuita, seria isso? Ah, se for, melhor ainda, né? Ah, entendi. Porque senão eu posso... Mas é que também não, acho que eu não conheço ninguém. Normalmente quando eu vou, a gente aluga alguma casa. Nunca fico em casa de ninguém, não. Mas eu não tenho, eu gostaria muito de ter. É um sonho de vida, assim. Ter uma casinha, nem que seja na Praia Grande mesmo. Na verdade, a ideia é ter mais por esses lugares mesmo. Quero ficar aqueles velhinhos assim que ficam andando na praia. Vai assistir jogo do Santos na Vila Belmiro lá. Quando eu comprar, eu aviso vocês, tá? Beleza, Ipsen. Beleza. Mas eu não sei também quem que vai de adulto com vocês. Olha, no caso era você. Você. Ainda bem que eu não tenho. Que enrosco que vocês iam me pôr. Já pensou? No Ibsen cuidando de Para, Ipsen. gente na praia. Ô, Ipsen, nem Ah, se a gente te chamar, responsável, Ipsen. Nem se a Mó gente te legal, chamar pronto. ano que vem, no finalzinho do ano, pra dar um tchauzinho, né? É, a gente tá pensando em juntar todo mundo e no finalzinho do ano que vem. Aí eu sempre vou. faço. Lógico que eu vou. Ah, então, pô. Beleza. Eu só não gostaria de ir como responsável, entendeu? Aham. É que a Mas gente já é. tem que falar. Eu tenho que falar pra minha mãe que vai ter um responsável, entendeu? Nossa, No mas caso, eu não sou você. eu não sou a pessoa mais responsável do mundo pra ir com vocês, não. Mas eu quero ir sim. Nem que eu chegue lá, fique um dia, pá. Mas eu vou. Tem que ir, né? Beleza. Beleza. Isso aí, Ipsen. Beleza. Vamos lá então, gente. Seguinte, estava só esperando a Gabi chegar. Bom dia, Gabi, tudo bem? Bom dia, Pro. Tudo Tá certo? vendo que, ó, fiquei aqui na resenha esperando assim, falei, não comece enquanto a Gabriela não chegar. É como você é importante. Tá? Nós estamos falando de um conteúdo importantíssimo, porque não é um conteúdo só, é a vida da gente, que é a questão da construção do sistema capitalista. Então, a gente já falou do mercantilismo, ou melhor, a gente veio falando do final do feudalismo, surgimento de uma classe social nova que era a burguesia, estamos falando de Europa, a mesma burguesia que vai financiar as grandes navegações, que vai descobrir e explorar os novos continentes, no caso nós, o mercantilismo, que é o sistema econômico baseado no estoque de metal, né, no acúmulo de metal, a riqueza é metal. Aí falamos do capitalismo, que é o sistema proposto pelos filósofos, pelos liberais, como Adam Smith, John Locke. O capitalismo é um sistema político que entende que o acúmulo de capital é o objetivo de todas as atividades, né? E a gente vai ter as teorias do capitalismo, que a teoria principal, que é o liberalismo econômico, que é o sistema político e econômico, deixa eu abrir aqui, que valoriza a questão da liberdade individual, dos direitos, da propriedade privada, da segurança institucional, né, e do livre mercado. Uma sociedade ideal é aquela em que o Estado não interfere na economia. A sociedade ideal é aquela em que o Estado permite que o comércio, que o mercado tenha suas próprias leis, que Adam Smith vai chamar de mão invisível do mercado. Não sei se vocês sabem, mas o sistema político econômico e político que nós vivemos hoje, em quase toda a totalidade do mundo ocidental, é o neoliberalismo, que é uma versão
mais radical do liberalismo econômico, mas que, em tese, é o liberalismo. Então, se entende hoje no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França, que o Estado deve interferir o menos possível na economia. Só que nesse processo, não vem ao caso agora, é só para dar um fechamento, o neoliberalismo tornou o mercado mais importante, mais forte que o próprio Estado. Hoje nós vivemos numa sociedade em que o Estado se submete ao mercado. Tanto isso é verdade que a maioria das decisões tomadas pelo Estado tem por objetivo estar em conformidade com as demandas, com as determinações do mercado. Mas se você assistir o jornal hoje, as principais notícias são: o dólar está tanto, o mercado subiu, as ações de tal empresa caíram, a bolsa fechou em alta, fechou em baixa, o presidente disse algo que o mercado não aceitou, aí o dólar sobe. Então hoje as grandes corporações são maiores do que o Estado. E essa é uma característica do liberalismo. Muito bem, falamos de tudo isso já. A gente está na página 18. E a gente vai falar hoje das concepções sobre essa atividade tão importante na nossa vida, que é o trabalho, a partir de dois grandes clássicos da sociologia, Emile Durkheim e Karl Marx. Né? Então, a gente está falando do trabalho. O que é o trabalho? É isso aqui que eu estou fazendo. Trabalho é uma atividade central da nossa vida. Mais do que central, talvez seja a atividade a única. Nós trabalhamos o dia inteiro, nós só pensamos em trabalho. E você, a Carol, a Júlia, a Ana, a Ranieri, estão sendo preparados para o mercado de trabalho. E a gente vai ver duas concepções com as quais você vai se deparar em algum momento. A de Durkheim e a de Marx. São o seguinte: em relação ao trabalho, eu tenho dois posicionamentos. Ou a coesão ou o conflito. Ou a coesão ou o conflito. Emile Durkheim vai falar da questão da coesão. Para ele, o trabalho ele vai determinar um processo de socialização. Então ele vai dizer o seguinte: existem dois panoramas do trabalho, um antes da Revolução Industrial e um depois da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, o trabalho ele apresentava uma certa coesão baseada na solidariedade mecânica. O que é solidariedade mecânica? No campo, cada um sabe o que tem que fazer, mas todos trabalham na mesma atividade. Todos trabalham no campo. Então, um não vai depender do trabalho do outro. Por conta disso, existe muita pouca troca de mercadoria. Logo, as relações sociais, as relações que são estabelecidas são relações afetivas. No campo, nas áreas rurais, as pessoas se relacionam a partir de fundamentos como a moral, a palavra, a afetividade, a honra. Então, no campo, eu vou me relacionar com você a partir de questões morais. Eu não preciso do seu trabalho, eu preciso da sua palavra. Então, eu vendo uma terra para você, eu fecho na boca isso aqui. Eu vou apertar sua mão e falar: eu vou pagar a sua terra assim, assim. Eu vou ter que... O meu filho vai trabalhar para você e você vai pagar tanto, beleza. Precisa de carteira assinada? Não. Porque antes da Revolução Industrial, as relações eram baseadas nas questões morais e afetivas. Esse tipo de relação, Durkheim vai chamar de solidariedade mecânica. E depois da Revolução Industrial, vai ocorrer um fenômeno que ele vai chamar de solidariedade orgânica. Na sociedade que a gente vive hoje, você tem que se inserir
na selva de pedra em que ninguém é de ninguém e que você vai ter que dar a mão e dar risadinha para quem você não gosta. Você vai ter que fechar todos os seus negócios com contrato. Você vai comprar uma coisa e você vai ter que passar o seu cartão de crédito porque ninguém acredita em você. E se você não pagar, o seu nome vai para o SPC. E a gente passa a viver numa sociedade orgânica, onde não há afeto, onde não há honra, onde não há moral. Só há contratos, só há documentos, só há interesses e interdependência. Então, Durkheim vai dizer o seguinte: a Carol, a Camila, a Ana Laura, a Maria Eduarda, a Gabi estão sendo preparadas desse processo de socialização para uma sociedade em que eu preciso trabalhar, preciso baixar a cabeça para o meu patrão, aceitar coisas que eu não quero, ser tratado às vezes da maneira que eu não quero, porque eu assumi compromissos e se eu não tiver esse emprego, eu não vou poder arcar com os meus compromissos e não arcando com os meus compromissos, eu vou ser cobrado e aquilo que eu tenho vai ser tirado de mim. E eu vou ser penalizado processualmente, juridicamente. Então, Durkheim fala assim, a sociedade que a gente vive, ela está fundamentada, alicerçada nas leis, na interdependência, no interesse. Até aqui, beleza. E Durkheim vê isso com maus olhos? Não. Ele entende, como sociólogo, que é assim que a nossa sociedade é. E é para isso que você tem que ser preparado. Para entender que se você comprar e não pagar, você vai ser penalizado no SPC. Se você entrar no emprego e ficar doente, você tem que levar um atestado porque o seu patrão não acredita que você ficou doente. Ele vai pedir um documento. Né? E isso já aparece nas notas, na escola. A escola nada mais é que uma preparação para isso. Por exemplo, eu dou aula para vocês aqui. Eu não sei quem está dormindo e quem está acordado. Eu sei que na prova todo mundo tira 8,5, 9, 10 e eu penso, puxa, que bom que os meus alunos são tão inteligentes. E por mais que eu queira avaliar você pelo que você apresenta na aula, o que vai valer no final é o papel, são as notas. Porque na sociedade moderna, o que vale é o documento. O que segura as pessoas na sociedade é esse arcabouço de leis, de regras, de interesses financeiros, e assim caminha a humanidade. Essa é a concepção sociológica do trabalho segundo Durkheim. Somos preparados para uma sociedade que é unida, solidarizada pelo interesse, pela lei, pelo dinheiro. E ele vai chamar esse processo de solidariedade orgânica. Tá? Então, 2 conceitos para você guardar de Durkheim. Solidariedade social e solidariedade mecânica e orgânica e coesão. Né? A solidariedade social é baseada na coesão. O que é coesão? Eu tenho que aceitar, para isso você está sendo preparado. Vamos aí. Quer trabalhar do quê? Você quer ser poeta? Não, você tem que trabalhar em TI. Por quê? Porque o que dá dinheiro é TI. Não dá para você ser poeta. Beleza? Beleza. Ah, mãe, pai, quero ser baterista. Não dá, você vai fazer engenharia. Tá bom. A gente acaba sendo coibido a uma sociedade que já estabeleceu os padrões. Ponto. Um outro cara que a gente vai falar, deixa eu ver que horas são, 34, 11, 15, dá tempo ainda. Está na página 19, que é Karl Marx. Karl Marx, a gente já falou dele, então eu não preciso falar de toda aquela ladainha, mas em relação ao trabalho, Karl Marx já falou o seguinte: Ranieri, é o seguinte, você está sendo inserida no mercado de trabalho. No mercado de trabalho tem quem é dono da empresa que você vai trabalhar, ou seja, ele é dono dos modos de produção. Ele compra o seu trabalho.
E você, Ranieri, vende o seu trabalho. Nesse processo, por ser dono dos modos de trabalho, ele ganha em cima daquilo da mercadoria que ele produz, na verdade, que você produz, e ele ganha em cima do seu trabalho. Por quê? Porque no preço da mercadoria está inserido o valor do trabalho da Ranieri. O produto custa 100, R$10 é o produto é o trabalho da Ranieri. Só que o cara vende 30 mil peças por mês, que R$10 é da Ranieri. Isso, então, no sistema justo, a Ranieri deveria ganhar no final do mês R$30 mil. Só que a Ranieri ganha R$3 mil. Por quê? Isso, salário bom hoje, Ranieri. Porque o salário do trabalhador não é calculado pelo que ele produz, mas sim pelo quanto que ele precisa para viver. Então, essa é uma conta feita por quem te paga. Um salário razoável para você é 3 mil. Aí a pergunta que fica é, onde está a diferença dos 30 mil para os 3 mil que a Ranieri trabalha? Porque para ganhar 3 mil, a Ranieri tinha que trabalhar só 3 dias. E os outros 27? Fica com quem? Esses outros 27 é a mais-valia, que, segundo Marx, vai para o patrão. Aí, Ranieri, se fosse Durkheim falando, eu ia falar assim, Ranieri, aceita que dói menos. É melhor ter um emprego do que não ter nada. Isso seria Durkheim. Marx diria assim, Ranieri, junta com a Camila, com a Júlia, com a Ana, com a Carol, para a produção e pede salário melhor. Ou seja, o conflito. Se para Durkheim as relações de trabalho são baseadas na coesão, para Marx as relações de trabalho são baseadas no conflito, porque a greve faz com que o seu patrão abra a possibilidade de negociação. E aí você reivindica salários melhores, condições melhores de vida. E na história do trabalho, isso aconteceu inúmeras vezes. Né? Então, para Karl Marx, existe a sociedade moderna. E isso só foi possível após a Revolução Industrial. Karl Marx fala no livro dele que a burguesia criou a solução e o problema. Qual era a solução? O proletariado, o operário. A burguesia criou uma classe social que é o trabalhador. E o problema é que essa própria classe se colocou contra a burguesia porque ela era explorada. A história do capitalismo, segundo Karl Marx, é a história da exploração. E você, quando se insere no mercado de trabalho, você escolhe um dos dois caminhos, ou a coesão, ou o conflito. Qual dos dois eu devo escolher? Se você escolher a coesão, você vai ter sempre condições de trabalho piores. Se você escolher o conflito, você vai ter sempre dificuldades de se manter no emprego. Ou se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então a gente está aqui, ó. Aí a gente vai ter na página 20, vou pedir para vocês abrirem na página 20. Karl Marx vai falar da divisão social do trabalho, que o trabalho, a partir da Revolução Industrial, criou uma série de divisões, e essas divisões criou uma série de divisões de classes sociais. Então tem o peão, tem o encarregado que ganha mais que o peão, então ele se acha quase um patrão, e acha que é rico, né? Aí tem o executivo, tem a faxineira que ganha menos que o... E essas classes foram inseridas nos estamentos sociais, né? E elas geraram um processo de alienação. Segundo Marx, quando o trabalho foi separadinho, eu começo a fazer só uma coisa, o que é horrível, e eu começo a perder a noção de quão importante é o meu trabalho. A faxineira, ela limpa
o setor B da empresa e ela se acha a mais ralé trabalhadora. Então ela acha que qualquer salário tá bom para ela. Porque ela é a faxineira que limpa. Ela não tem a noção de que se ela e as outras não limparem as seções da empresa, essa empresa vai virar um lixo, vai ser inviável o trabalho e aquele carro de último modelo que custa milhões não vai ser produzido. O cara que põe a roda traseira do lado direito de um Porsche, ele não sabe o valor do Porsche, então ele aceita qualquer salário. Então, ó, a gente percebe aí, a gente está falando de alienação, mais-valia, que são elementos que tornam o ambiente de trabalho um ambiente de exploração. E aí, o que Marx propõe? Primeiro, a consciência de classe. O que é a consciência de classe? Segundo Marx, se eu não tiver noção que eu sou uma parte do trabalho, mas que no todo eu sou importante, então que uma classe de trabalhadores unida tem mais força, eu não vou chegar em lugar nenhum. Né? E a outra coisa que ele vai propor vai chegar um momento que esse processo de exploração se torna tão evidente e tão forte que vai gerar um colapso na sociedade e vai fazer com que o trabalhador tome os meios de produção e divida os lucros daquilo que ele produz de forma igual. Que ele vai chamar de ditadura do proletariado. Trabalhadores univos. Ou seja, os trabalhadores não só vão reivindicar, mas vão questionar o porquê que o dono da empresa, que Marx chama de burguês, tem um lucro maior do que quem produz. E aí ele vai tomar os meios de produção e vai fazer a gestão desses meios de produção e dividir os lucros de forma justa, que é o socialismo que vai dar no comunismo. São duas visões diferentes sobre o trabalho. Vamos grifar algumas coisas aqui, eu acho importante. Então vamos lá. Na página 18, a gente vai grifar os sociólogos M. Durkheim até conflito, o primeiro parágrafo inteiro. Depois, para não ficar muito bagunçado, grifa só no terceiro parágrafo o termo solidariedade mecânica e no quarto parágrafo solidariedade orgânica, para vocês lembrarem que são dois conceitos desenvolvidos por Durkheim que vocês vão ter que saber diferenciar. Vira a página. O terceiro parágrafo da página 19, Marx evidenciou o protagonismo dos trabalhadores na sociedade industrial, até a frase final do livro Manifesto Comunista, trabalhadores de todo mundo univos. Grife esse parágrafo inteiro. Aí eu não vou pedir para vocês marcarem porque os termos já estão grifados, né? Divisão social do trabalho, mais-valia. Na página 20. Luta de classe está grifado. Consciência também. Grifem na segunda coluna, no primeiro parágrafo da segunda coluna está assim: a teoria sociológica da luta de classes de Marx ressaltava uma contradição dialética. Grifem esse parágrafo inteiro, desde a teoria sociológica até a forma igualitária. Aí, vamos grifar o último parágrafo.
A teoria marxista e o liberalismo se consolidariam como as duas correntes econômicas predominantes no século XX, ensejando lutas que extrapolam o campo econômico, alcançando o plano político, estendendo essa dicotomia até os dias de hoje, ainda que o socialismo tenha sido dado como acabado no início dos anos 90. Essas duas teorias, o liberalismo e o que a gente já falou lá, e o socialismo, são as duas teorias que ainda são utilizadas, são adotadas no mundo contemporâneo. Só que agora existe um espectro, né? A gente tem neoliberalismo, social-democracia, progressistas, social-democratas, socialistas, comunistas. Então existe uma paleta de cores aí, né? Mas, de fato, essas duas teorias, o liberalismo econômico e o socialismo, são as duas teorias que alimentam o debate político e econômico no mundo hoje. Liberalismo econômico prega o Estado fraco, o Estado que só regula, o Estado que deixa a economia e as suas leis naturais andarem por si só, que elimina as barreiras alfandegárias, né, entre os países, que permite que a economia e o mercado andem e que o capitalismo se estabeleça. As liberdades individuais, o direito à propriedade. E o socialismo prega a ideia de um Estado que vai gerir, né, os modos de produção e administrar para que os bens, para que os lucros sejam divididos de forma igual, né, que todos tenham direito à educação, à saúde de forma gratuita, subsidiada pelo Estado. Né? O socialismo pede um Estado forte, um partido único, né? E um Estado mais controlador. São visões de mundo. Uma visão mais livre, porém baseada na exploração. O socialismo é uma versão mais justa, porém com menos liberdades individuais, porque é o Estado que determina as coisas. E a gente tem países que são socialistas, países que são liberais. Tá, gente? Alguma dúvida? Se tiver alguém aí ainda? Tem alguém aí ainda? Sem dúvidas, dúvida não, Pro. Ah, bom. Eu expliquei tão bem que ninguém tem dúvida? é claro. Não? Quem falou não? Quem falou não? O quê? O Eu quê? falei assim, eu expliquei tão bem assim que ninguém tem dúvida? Alguém falou não? Esse não é de não tem dúvida porque eu não expliquei tão bem? Hã? Ah, tá, não tem dúvida. Ah, bom. Senão, você ficar por aqui. Mas beleza, então, gente. É isso, vou fazer a chamada. E liberá-los antes que a. Deixa eu ver quantos minutos tem aqui. Então, vai começar como é que fala? Contagem regressiva. Sociologia, segundo ano. Meus lindos do segundo ano. Então nós vamos para a praia no final do ano. Ser feliz. É a ideia, Ibsen. É a Vai dar certo, ideia. não sei, mas Agora me diz. Quem é o louco que vai se responsabilizar pela Júlia na praia? você, Ibsen. Você. Não, Ibsen, sou uma de boa, mano. Você gosta de mim, né, Júlia? É nada. Entendi. Imagina a Júlia solta lá na praia. Só o problema, Isso né? aí. E eu Não, tenho... zero até medo. problemas. Zero problemas. Oi, Júlia? Zero problemas. Tudo sob controle. Tudo sob controle? É isso aí. Entendi. Não, tô com saudade de vocês, viu? De verdade. Também estou, Ibsen. Mas Também, vocês sim, me também. veem. Vocês me veem toda aula, eu não vejo vocês, cara. Beatriz tá aí? Não.
Beatriz, não. Bruno, não. Camila, Cadu, não. Carol, Eu. Débora, não. Elcio, não. Gabriela está. Guilherme Freitas, está. Tô aqui pro. Sim, o Homem-Aranha, indefectível. Delgado está aí. Sempre. Sim, Delgado é outro também. Esse cara é lado a lado. Tá sempre aí. Júlia, Carininha não. Dudinha maravilhosa. Opa. Monique outra. Mas Monique tá quietinha, tá dormindo, será? Não. Tá É que ela quietinha. tava prestando atenção na sua aula, Ibsen. É, pô. Oh, coisa linda. Que saudade da Moniqueta, mano. Precisamos se trombar no shopping, né, Monique? É. É lá que a gente se... Só você me chamar pra comer lá. Aí tá vendo? Você Comer já um quer lanchão, ganhar hein? dinheiro nas minhas custas. Vocês querem em casa, na praia, vocês querem... Ah, lógico. Ô, Ibsen, você vai ter que alugar um pula-pula e um futebol de sabão também, tá? Só querendo avisar. Ai, cara. Tá pedindo tudo pro Ibsen, já pede pra ele comprar carne também, pra gente comer Carne. Vamos aí, o que mais? no bolso, Ibsen. Eu não vou falar nada porque tá gravando. É, e você achando que é fácil assim? Não, imagina, nunca é fácil, né? O Ibsen tá achando que pode chegar lá de convidado de mão vazia já. Não é assim não, Ibsen. Não, de mão vazia não, mas não sabia que ia ter né? O rolê. Não tava sabendo dessa questão. Mas a gente vai combinar, sim. Quando eu ganhar na loteria, pô, eu já compro a casa, já banco a festa e mando buscar em casa. Tipo, Aí é bom. contrato uma van, já vai buscar todo Gente, mundo. então desiste, gente. Até ligar na loteria, ó. A gente já vai ter se formado na faculdade. Ela tá com 3 filhos já, 30 anos. De repente, Carol, você ganha na loteria. Eu nem jogo Aí, ó, na Carol. loteria. Eu também Fechou. não. Por isso que eu acho que vai ser mais anos do que o seu Vai ser mais difícil ainda. Mas vamos combinar assim? Então, mas aí tem que fechar, tem que ser um pacto. Uhum. Ficar rico, banca esse rolê. Beleza, então. Fechou? Fechou. Primeiro que juntar 1 milhão. Nossa senhora. Não, Oi, Ibsen, vai demorar, hein, Ibsen? Tô conseguindo nem juntar R$100, imagine 1 milhão. Tô juntando nem as moedinhas direito, Ibsen. 1 milhão em patrimônio, né? Que você tem que ter 1 milhão na mão. A gente considera rico a pessoa que junta, que você vai assim, meu, eu tenho um carro, 2 casas, ganho tanto. Se eu for vender tudo hoje, eu tenho 1 milhão. Você pode ser considerado uma pessoa rica no Brasil, né? Aí o primeiro que chegar no 1 milhão vai fazer esse rolê. Beleza. Tô vendo que a gente vai ter que roubar um banco pra fazer isso. Nossa, a Monique já é Vou vida botar a louca, culpa no né? Ibsen. Já sou evoluída, já. Você tá sendo gravado, hein, Monique? Eita, verdade, né? Desculpa aí, FBI. Não, Não, qualquer coisa fala que foi o Ibsen que pediu. Foi o Ibsen que O pediu, Ibsen né? que pediu. A gente Sabe chega o na que vai delegacia aí, ó. acontecer? O Ibsen que mandou eu vir aqui. Ah, tá. Sabe o que vai acontecer? O primeiro que ficar rico nem vai lembrar dos outros. Vai fazer outras Não, claro que amizades. vai. Quero só ver, então tá Claro que combinado, hein? Vou fazer um documento em cartório. Primeiro que ganhar 1 milhão, faz esse rolê. Aham. A resenha tá maravilhosa, eu adoro dar pra vocês, de verdade. Resenha pura, mano. Mas, vamos embora. Tchau, meus lindos. Tchau, Ibsen. Tchau, até Ibsen. semana. Beijo. Até Tchau, semana que vem. Falou. Tchau. Tchau.